boa noite a todos. Boa noite. Iremos iniciar esse fórum, esse excelente evento que o Rotary Clube de São Paulo está realizando, com o apoio das entidades que se prontificaram a estar conosco, apoiando esse projeto. Deixa eu só dar uma olhada aqui. A ANEFAC, a Associação Comercial e a FIP, e o nosso querido distrito. Agradecemos a todos a esses apoios. Eu quero solicitar a todos que desliguem os seus microfones para que não tenhamos ruídos e que possamos ouvir bem as pessoas que estão falando. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos novamente. Para mim, como presidente do Rotary Clube de São Paulo, é uma satisfação recebê-los, os nossos convidados, amigos, rotarianos, para mais esse evento. Quero agradecer ao Lívio, ao Michard, que tiveram a coordenação deste evento, e os painelistas que aceitaram gentilmente e generosamente participarem, apresentando para nós esse Fórum de Economia. E sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso querido Lívio para que dê início à nossa reunião. Antes, então, de dar saudações, eu queria passar a palavra para o Roberto Souza, para o Roberto, como cerimonialista deste evento, fazer as devidas intervenções. Por favor, Roberto Souza. Obrigado, Lívio Giosa, obrigado, presidente Marcelo de Pascoal. Eu vou pedir a todos que estão na telinha, por gentileza, não se esqueçam de se identificar pelo nome, aí na parte de baixo. Você clicando lá na parte superior direita, tem a possibilidade de colocar no Rename, ali você coloca o seu nome e o clube também a qual você pertence. Além disso, eu vou pedir, por gentileza, para que se identifiquem também no chat. Coloque no chat o seu nome, o seu e-mail, o seu celular. Se você é do Rotary, coloca Rotary, se não, também coloca o nome da empresa ou da instituição, porque isso facilita a comunicação da administração do Rotary Clube de São Paulo com todos os que estão presentes aqui nessa tarde, nesse seminário. Nós já começamos o seminário com um número muito expressivo de presenças, quase 60, e nós vamos ampliar essa audiência dos ilustres painelistas a partir da subida no YouTube. Em 2 dias, nós estaremos na conta do Rotary Clube de São Paulo no YouTube com todo o seminário na íntegra. E o mesmo vai acontecer no portal do Rotary Clube de São Paulo, que também vai exibir esse importante seminário. Eu volto com a palavra ao Lívio Giosa, por gentileza. Ok. Feito essas devidas considerações, nós já vamos dar início formal ao nosso evento, que é o Fórum de Economia Perspectivas para 2021. Quero agradecer muito ao professor Simão, ao professor Roberto Macedo, ao Andrew Storfer, pela singela e objetiva presença, porque imediatamente ao nosso convite eles se prontificaram a estar aqui conosco, tendo em vista a importância do tema e, ao mesmo tempo, o grupo de pessoas e entidades envolvidas nesta discussão. Não há dúvidas que o Brasil vive um momento extremamente complexo, com várias variantes, sejam internas, sejam externas, impactos não previstos para o ano 2020, e que se prolongam provavelmente para 2021. O ponto central é o quanto cada um desses impactos afeta e afetou a nossa economia, de modo a interferir fundamentalmente também nas nossas vidas pessoais, profissionais e empresariais. Nós estamos chegando ao final do ano, e a ideia é justamente avaliarmos esse cenário provocado por todos esses impactos, principalmente pela pandemia, e pensarmos, refletirmos sobre as perspectivas para 2021.
Por conta disso, professor Simão, professor Roberto Macedo e o Andreu são as pessoas certas, experientes, capazes em cada uma das suas atividades para que possam sugerir, nos orientar, colocar pontos importantes para que possamos avaliar as nossas ações para 2021 à luz do que for apresentado hoje aqui neste fórum. Portanto, sejam muito bem-vindos. Roberto Macedo, fruto da casa, nosso querido companheiro do clube, professor Simão, parceiro da FIP, Andreu, amigo de muitos anos e nosso parceiro no conselho da ANEFAC, todos com propriedade absoluta para poderem interpretar esses cenários e nos abastecerem de informações profícuas para que nós possamos nos posicionar sobre 2021 e suas perspectivas no ambiente macroeconômico. Eu queria passar agora a palavra ao nosso comediador, nosso presidente, Mirshed Alabi, para que ele também possa fazer suas considerações iniciais. Por favor, Mirshed. Boa tarde a todos. Na realidade, o Lívio já falou praticamente tudo. É muito importante a participação dos professores, o Roberto, o Andreu, o professor Simão, para nos orientar e dar uma visão do que vem pela frente. Eu volto a palavra ao Lívio para explicações dos debates e como se comportarão os conferencistas. Por favor, Lívio, a palavra é sua. Ok, Mirshed, muito obrigado. Vamos, então, esclarecer a todos como será feito o nosso fórum. Cada painelista, os 3 panelistas, terá em torno de 12 minutos para fazerem as suas apresentações iniciais. A partir daí, tanto o Mirshed quanto eu faremos algumas intervenções e perguntas aos 3 painelistas. Enquanto isso, o nosso presidente Marcelo estará já observando as perguntas dos participantes para que possa ser enviada a nós, e tanto o Mirshed e eu faremos a leitura dessas perguntas e passaremos imediatamente aos painelistas. Quero pedir e recomendar que as perguntas sejam dirigidas, apontadas para quem dos painelistas será feita a intervenção, para que haja objetividade e que a gente possa cumprir o horário previsto para o nosso evento. Eu vou apresentar agora os nossos painelistas, para que vocês possam ter esta dimensão da propriedade e conhecimento de cada um deles. Nosso querido professor Roberto Macedo, economista pela FEA-USP, mestre e doutor em economia pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, coordenador do Conselho de Economia da Associação Comercial de São Paulo e tantos outros atributos, articulista do Estadão, nosso companheiro aqui do Rotary Club. O Andreu Frank Storfer é CEO da América Energia S.A., especialista em assuntos econômicos e de energia, pós-graduado em economia pela FEA e pela FGV, e membro do Conselho, presidente e ex-presidente da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, dentre outros atributos. Nosso querido professor Dr. Simão Davi Silber é professor doutor de Economia da FEA-USP, doutor em Economia pela Yale University, nos Estados Unidos, membro do Conselho Curador da FIP e tantos outros atributos também que o nosso querido professor detém à luz do seu conhecimento sobre a matéria. Pela nossa organização, nós vamos sugerir a seguinte ordem. O professor Simão começa a fazer a sua apresentação, em seguida o professor Roberto Macedo e o terceiro painelista será o Andreu Storff. Então, atenção de todos, que nós vamos iniciar a apresentação dos painelistas. Com os senhores e senhoras,
professor Simão Davi Silva. A palavra é sua, professor Simão. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. A todos os senhores e senhoras, o meu cumprimento. E eu vou falar de 2 tópicos para vocês no tempo que eu tenho disponível. Eu vou falar sobre desempenho da economia em 2020 e, a seguir, eu vou falar do desempenho provável no ano que vem, em 2021. Em função daqueles que participam, que estão interessados nesse fórum, eu vou também destacar alguns aspectos setoriais, na medida que as mudanças que ocorreram tiveram impactos setoriais muito diferenciados. Eu falo em 2 segmentos, internacional e brasileiro, vamos dizer assim, preparando o meio-campo para os outros 2 panelistas. Com relação a este ano, o que aconteceu na economia a partir da 3ª semana de março foi uma parada súbita, a nível mundial, porque era uma pandemia, e para evitar um desastre maior ainda, o confinamento, o isolamento, a separação era o procedimento mais adequado, e quando isso ocorre, cria-se uma separação entre compradores e vendedores, e isso traz um colapso dos mercados que o governo não consegue, por si só, restaurar integralmente. Ele vai atirar para tudo quanto é lado, com política monetária, fiscal e cambial, mas o evento é tão radical, o de 2020, que só tem uma semelhança na economia moderna, que é a Grande Depressão, na crise dos anos 30, que estourou a partir de 1929. Portanto, trata-se de um evento radical, externo à economia, porque é um vírus, e 2 coisas são extremamente importantes. Os mercados dependem de contato. Não adianta ter só vendedor sem ter alguém que possa comprar, e a recíproca é verdadeira se tiver um comprador e não tiver um vendedor daquele produto ou serviço, aquela mercadoria ou serviço. Então, na medida que isso pegou de forma diferenciada os setores, tem setores que perderam esse contato, que o termo mais técnico chama conectividade, você conseguir contactar com o outro lado do mercado, porque o mercado ele pode ser visto como uma moeda que tem 2 faces, o comprador e o vendedor, e só tem a transação quando os 2 se encontram. Então, aqueles setores que não conseguiram substituir a forma presencial pela forma virtual, tiveram um desempenho tenebroso, muitos. Isso é equivalente a uma guerra, gente. Então, na guerra, morre-se. Então, empresas, consumidores perderam o seu emprego a nível mundial, aqui a nível de Brasil não tem uma grande diferença, e o setor que mais sentiu isso daqui, inequivocamente, é o setor de serviço, que ele precisa mobilidade e conectividade. Então, isso é fundamental, isso vem de um estudo da Academia Louhan, localizada na China, chefiada por um prêmio Nobel de Economia, Michael Spence, que foi aquele que fez os estudos mais empíricos, mais convincentes que nós temos em função da chegada da Covid-19 ao mundo. Ele acompanha 177 países e o que eu estou replicando aqui é a forma pela qual eles identificaram em que a atividade econômica, 74%
ela é explicada pela possibilidade de ter conectividade ou não e mobilidade, né, para você ir a algum lugar para efetuar uma transação. A mobilidade pode ser substituída, não integralmente, tem setores que não dá. Tá? A mobilidade pode ser substituída por tecnologia. Um exemplo fantástico é o que aconteceu com o setor financeiro. Né? Você continua com conectividade, só que foi remota, né? Em vez de ser presencial. Não se vai ao banco. Né? E, com isso, o que aconteceu? A atividade ela permaneceu em grande parte, tá? Só que, como você não precisa mais de agências, só no período que vai de março até agora, aqui no Brasil, foram fechadas 1.000 agências, né? E a atividade continua indo muito bem, e 40 mil bancários foram mandados para a rua, porque isso foi substituído pela tecnologia. Tá? Bom, isso a nível internacional, vale também a nível Brasil, porque o fenômeno é muito homogêneo a nível mundial, e eu quero fazer uma transição pela dimensão de tempo que eu tenho disponível para o caso brasileiro, porque eu tenho que fazer algumas adaptações que podem ser exploradas com maior propriedade e tempo pelos outros panelistas. O Brasil, como os Estados Unidos, são dois países que, em princípio, negaram a ciência, negaram a pandemia. Bom, óbvio, se isso não é levado muito a sério, a forma pela qual de defesa que você tem original, que é o isolamento, que é o confinamento, ele vai ficar comprometido. Então, o Brasil, até hoje, ele não teve só uma primeira onda, ele foi para uma primeira onda alta e ele continua lá em cima, num platô, diferente do que aconteceu com a Europa, com o Japão ou com a China, com a Ásia, que levou bem mais a sério o confinamento. Você tem o enorme contágio, mas aí você usa todos os protocolos de isolamento, sequenciamento e tudo isso daí, e, conclusão, você tem uma queda importante do contágio, e se abrir de novo para a movimentação econômica das pessoas, pode ter a segunda onda, como está ocorrendo. Tá? Então, nós nem conseguimos chegar na segunda onda, a gente ficou surfando numa onda altíssima, tenebrosa, que, obviamente, piora a situação. O Brasil já vinha de um desempenho econômico ruim antes da Covid. Tá? 2015 e 2016, o desempenho econômico foi muito ruim, o setor industrial foi o que mais sofreu, o setor que não dependia do mercado interno, que era agronegócio, continua bombando, depende da China, e é bom não brigar com eles, como está se fazendo aí, como está ocorrendo com uma frequência muito grande. Né? Então, esse setor ele conseguiu se manter, tá? Mas o setor industrial, com a concorrência externa, com a política de câmbio que nós tivemos, ele entrou num processo, eu não diria terminal, mas estamos num processo muito rápido de desaceleração econômica aqui no país. Como o Roberto Macedo provavelmente vai falar, nós estamos falando de uma grande crise, mas o Brasil começou a ter crise a partir dos anos 80. Eu não vou entrar nesse tópico, eu deixo pendurado se algum panelista, particularmente o meu colega de escola, de profissão, que é o Roberto, possa tocar nisso. Né? A economia parou, passou a ter um desempenho pífio, tinha um dos melhores do mundo, com renda per capita dobrando a cada 15 anos e meio. Agora, no ritmo que teve até recentemente, demora 90 anos, ou seja, 3 gerações para dobrar a renda per capita, o poder aquisitivo, o nível de renda material da população. Então, a crise é longeva, o país não tem estratégia de crescimento, pode ter estratégia que bem entender, de futebol, do que quiser, mas de crescimento não tem.
Não é? Portanto, o coitado do brasileiro ele está desamparado há muito tempo e com 3 tombos. Não é? A crise de 2008, a crise que veio com a nova matriz macroeconômica, e com a Covid, tá? Depois de levar 3 tombos, tá? Para levantar é difícil, tem galo para tudo quanto é lado, tá? E esse é o grande desafio, com um governo totalmente desarticulado, que não consegue definir o que ele quer, tá certo? Com quem ele quer brigar, se aceita a realidade ou não, não? Ou se vive de ilusões. E eu diria o seguinte, é isso que eu gostaria de falar, para não, como são 3, para não avançar mais. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição para questionamentos. Obrigado, professor. O senhor já foi assim absolutamente cumpridor do seu horário. Parabéns. Eu pus um cronômetro aqui na minha frente. Já nos dá essa possibilidade de termos o tempo super bem aplicado nesse fórum. Então, vamos ao segundo painelista. Quem tiver perguntas, já pode ir pensando em fazê-las pelo chat, mas nós vamos agora ouvir o nosso segundo painelista, o nosso querido professor Roberto Macedo. A palavra é sua, Roberto. Bem, eu vou começar aqui fazendo uma breve apresentação de uns 5, 6 slides. Então, deixa eu apertar aqui o Share Screen, que é isso aqui. E aqui é o seguinte, o título dela é A Economia Brasileira, Conjuntura e Perspectiva. Ela está em recessão, depressão e estagnação. E, ao final, perspectivas para o ano que vem. Então, vamos aqui passar. Eu já não quero passar uma para outra. Bem, aí é o seguinte, no início desse ano, no final do ano passado, eu escrevi um livro chamado Brasil nos anos 2020, Desafios e Possibilidades, coordenado pelo cientista político Rubens Figueiredo e vários outros autores. E aí eu fiz um capítulo e nele eu trabalhei com alguns gráficos, certo? Esse aqui é o seguinte, a série do PIB semestral desde 1996, vocês vão notar que a tendência dele é de crescimento. Tá aqui, ele vai até esse pico, teve a crise de 2008, né? Depois ele chega a um pico aqui em 2014. Depois ele começa a cair, aí falaram que tinha uma recessão, mas nota, até hoje não se recuperou dessa recessão, você nunca voltou ao pico anterior. E aí eu digo que nós temos uma depressão, certo? A recessão ela é observada assim pelos economistas. Se você tiver 2 semestres consecutivos de queda do PIB, 2 trimestres, você diz que você entrou numa recessão. Então nós entramos ali, logo começamos a cair nesse buraco aí, e depois recuperou um pouco, mas sem voltar ao pico anterior, e depois começamos aí outra recessão com a Covid-19 aqui em 2020, certo? Então aí eu já explico. Recessão é uma coisa mais, mais assim, como eu disse, de curto prazo. Se voltar a crescer 2 semestres aí, você diz que saiu, trimestre, você diz que saiu da recessão. A depressão, como vocês estão vendo aí, é uma coisa de maior duração e mais severa. E aqui é o seguinte, uma das coisas que nós temos ruim no Brasil é a taxa de investimento, certo? O investimento é que move o PIB, o investimento ele tem um papel meio assim milagroso, que você faz um investimento numa fábrica, você gera lucro, você gera renda, então aquilo depois estimula outras fábricas, então ele tem um efeito multiplicador, é o que move a economia, você tem que aumentar a taxa de investimento. Nós tivemos aí um período de 20%, mas precisava ser mais que isso, mais próximo talvez de 25%. Mas nós estamos com 16%, é uma taxa ridiculamente baixa aí pelos padrões internacionais, certo? E a taxa de poupança bruta também caiu. A do investimento cai ainda mais, certo? A poupança até costuma, na época de crise, costuma até aumentar, que o pessoal fica com medo do futuro. E aqui é a poupança de governo, famílias e empresas. Estão vendo? Então, a taxa de investimento é muito fraca, aí você não vai para frente. E veja, o investimento público é um caso particular, certo? O Brasil já investiu no setor público cerca de 10% do PIB aqui na época dos anos 70, certo?
é uma dinheirama, 10% do PIB. Agora ele está investindo pouco mais de 1%. É uma vergonha isso. Né? Você pega um país como a China, ele é autoritário e tal, mas eles definem lá um plano para a economia, aquilo é seguido a rigor. E aí depois eles executam e tem tido êxito. O Brasil não se fala em plano, você não tem nenhuma estratégia. Qual é o plano que tem para o Brasil hoje? Eu não vejo nada. Certo? Só essa coisa aí da parte fiscal, e falava de privatizar a empresa, não aconteceu nada, a parte fiscal aí está encalhada, então o Brasil está parado. E aqui no Brasil já acontecia ter planos, isso eu lembro quando eu comecei a estudar o plano trienal. Quando jovem, eu lembro do Juscelino Kubitschek, eu sou de Minas Gerais, ele tinha um plano que chamava Energia e Transportes. Ele gostava de fazer hidrelétrica, como Três Marias, que é lá perto de onde eu morava, e gostava de fazer estradas, fez muitas estradas, inclusive essa que passou por Sete Lagoas e chegou lá em Brasília. Para mim, o grande problema de Juscelino é que ele inventou essa coisa de Brasília, ele bagunçou as finanças públicas. Mas eu acho que nessas acertos de setor público precisava criar algum espaço para aumentar o investimento público. Algumas coisas você tem que fazer, como esse caso aí da Fiocruz fazendo vacinas e outras áreas, né? Embrapa, coisas do tipo. Agora, aqui é uma distorção muito grande na economia brasileira. A da poupança, aquela linha de cima lá, que tem oscilações e no meio e passa uma reta, é a taxa de poupança, que é cerca de 20% do PIB. Mas ela não é até tão baixa, não, certo? Mas vejam aqui, o governo despolpa, certo? Ele pega aí com o seu déficit, ele vai fazendo déficit e vai tomando dinheiro do setor privado, as famílias e as empresas, e ele tem uma taxa negativa de poupança. Então, na hora que você pega esses 19 de poupança e desconta 4,7 do governo, que ele é o tamanho do seu déficit final, déficit nominal, você chega aí àqueles 14%, 15% que nós mostramos num dos gráficos anteriores. Está claro? Vocês aí pegam o dinheiro e põem num fundo de renda fixa. O fundo de renda fixa compra títulos do governo. Você rejugou sua poupança lá. Aí eles compram o título do governo e o governo despolpa, certo? Ele pega esse dinheiro e gasta com juros e despesa corrente, quando ele tem aí o chamado déficit primário. Agora aqui é o último slide. Esse aqui, ele faz parte também da minha pregação, que a situação da economia é pior do que se imagina, certo? E aqui que tem um desnível, o Simão já mencionou isso aí, você, até a década de 70, né, que vai de 70 a 79, você vinha crescendo num país praticamente o que mais crescia aí no mundo. Depois você despencou, certo? Nos anos 80. Você cai de 8,8, quase 9 para 3%. 8,8 ao ano é muito crescimento, foi o que ele falou aí, né? Que você dobra se eu não errar aqui, a renda per capita do país, ou o PIB, sei lá, não lembro qual critério que o Simão utilizou, em 15 anos. E agora, para você fazer a mesma coisa, você leva 90. Eu era estudante nessa época, e aí eu me lembro que não tinha discussão de emprego, ninguém perguntava se ia ter emprego ou não. Inclusive, eu praticamente não pedi nenhum emprego na vida, só um para começar, mas depois você era chamado para ocupar posições. A média aqui desse segundo período é 2%, é simplesmente ridículo. Agora, para que eu faço isso? Eu acho que no Brasil tem um negócio que o pessoal fala aí na literatura, tem pouca coesão social, as pessoas não estão sintonizadas com as questões do país e não pressiona a classe política, a classe produtiva. Para mim, é a grande culpada disso aí, junto com a Constituição de 88, que criou muita despesa, certo? E aí teve que aumentar a receita e criou esse monstro aí que é o Estado brasileiro. Então, você tem pouca coesão social e não há pressão política. E a classe política não responde a isso, eles estão preocupados com seus interesses, salvo exceções cada vez mais excepcionais. Concluir aqui, vou deixar o share, ainda tem uns minutinhos aqui, e aqui eu vou falar um pouco no que é a perspectiva para o ano que vem, na minha opinião, certo? Não sei se vai dar para falar tudo, mas aqui este ano agora deve terminar com a queda do PIB de 4,5%. Há quem preveja um crescimento de 3,5% em 2021. Mas mesmo que você cresça 3,5%, você não será suficiente para recuperar essa perda de 4,5%, concorda? E há também o risco que tem isso, se consiga, depois da recuperação, eu estou mais para crescer 1,2%, que é o que nós estávamos crescendo em 2019, 2018, sabe? Porque eu não vejo o país investindo, você não tem projeto nenhum para o país.
E fica essa coisa aí largada, né? Ao Deus dará. Porque quem comanda esse país não tem. Tem projeto? Não tem. Tem um plano de desenvolvimento, uma estratégia? Não tem nada. Sabe? Então, é um completo desastre. Agora, há também o risco que nem isso se consiga, nem essa recuperação. Eu estou mais para 1 a 2% ao ano no ano que vem. Como eu disse, investimentos são poucos. Você vai estar numa fase de recuperação. Espero aí que chegue aos 3,5%, mas não será nenhum consolo. Agora, tudo isso aí depende muito de 2 fatores, né? Primeiro, a questão da Covid, a evolução dela e a chegada da vacinação. Fala-se de uma segunda onda, mas falando com um amigo da área de saúde, ele disse que se vier será bem mais suave, entre outras razões que o sistema hospitalar aprendeu bastante a lidar com a Covid. E eu acompanho muito a Covid em termos de temperatura. Logo que isso começou, o MIT, o famoso Massachusetts Institute of Technology, lá de Cambridge, ele fez um estudo mostrando que a Covid se desenvolve mais no tempo de frio. E você nota que ela começou no inverno do hemisfério norte. Terminou o inverno, a coisa melhorou. Agora está voltando o inverno, está piorando de novo. Aqui no Brasil, ela chegou no nosso inverno. Nós estamos entrando no verão. Eu sou mais otimista a respeito da Covid, certo? Por causa disso e porque a perspectiva das vacinas começarem a ser aplicadas aí no início do ano. Agora, tem outros aspectos aqui, eu não tenho muito tempo, mas eu teria que tratar de outros fatores, vocês me derem um tempo aí depois, que os fatores tipicamente econômicos que se destacam a inflação e o andamento das reformas. Você tem que segurar a inflação e tem que dar andamento às reformas para ver se supera aí essa incerteza negativa e que contamina muito os agentes econômicos no Brasil, certo? Mas eu precisaria de mais tempo e estou esgotando o meu. Para aqui, muito obrigado. Mais um parabéns. Os nossos professores estão absolutamente rígidos no horário. Muito bom. Muito obrigado, Roberto. Já começou a ampliar o espectro da apresentação, então agora soma-se os referendos que a gente vai avaliar e complementar com a participação do nosso terceiro painelista, o Andrew Storfer. Por favor, Andrew, entre em cena. Boa noite a todos. Skeff, por favor, você pode fechar o seu microfone? Roberto Skeff. Boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Lívio, pelo convite. E eu queria, inicialmente, até fazer uma ponderação, né? Eu, como CEO de uma empresa como a América é uma empresa que a gente atua na parte de energia através de geração, nós temos uma área de infraestrutura, nós temos também uma parte de serviços que a gente faz gestão de energia para mais de 620 corporações, né? Então, nós temos aproximadamente cerca de 1.400 pontos de consumo que a gente faz essa gestão. E por que eu estou citando isso? Porque é importante a gente estar muito em contato com diversos segmentos, né? Indústria, comércio, serviços, desde shopping até eletrointensivos. Então, isso nos dá uma possibilidade de ver, observar e entender, inclusive assessorar essas empresas no que tange às suas perspectivas futuras, né? E com base nisso, a minha função lá como CEO é coordenar, inclusive, não o que eventualmente eu acho que deveria ser feito ou não, mas sim o que acho que vai acontecer, né? Isso acaba sendo mais importante para as decisões empresariais. Então, o que nós observamos ao longo desse ano de 2020 é que, quando a crise veio para o Brasil, né, essa pandemia, a crise de saúde veio para o Brasil, ela, num primeiro momento, apesar de dar um choque, em termos das empresas, havia a expectativa de que essa pandemia não fosse tão impactante num primeiro momento. Então, quando chegou essa terceira semana, quarta semana, finalzinho de março ali, se imaginava que, eventualmente, esse isolamento pudesse durar algo como 30 dias, talvez no máximo 60 dias. Se falava na Europa, na Itália, ter 90 dias de isolamento, talvez fosse muito, era um exagero. Fora aquelas características de que nós somos um país tropical, esse vírus estava no hemisfério norte mais fortemente, não teria esse impacto aqui, etc., e tudo que nós sabemos. E, à medida que o tempo foi passando,
aquele impacto inicial que se imaginava mais financeiro, ou seja, mais um problema de caixa das empresas e pessoas, passa a ser um problema mais econômico e de fundo, com reflexos muito grandes no ano de 2020 e provocando reflexos também em 2021 em diante, né? E isso foi ficando mais claro à medida que o tempo foi passando, né? Agora, a gente, claro que observa, né, o desemprego oficial subiu muito, o real mais ainda, né? Todo mundo sabe quem é que está procurando emprego nessa situação, fica muito mais difícil, então isso tudo vai se retroalimentando e tendo um agravamento bastante grande. Mas, já no começo do ano, esse é um ponto que eu queria destacar, aquele otimismo que havia em 2019 para 2020 já não se verificava, né? A gente nota que o quarto trimestre de 2019 ele foi melhor do que o terceiro trimestre de 2019. Então, principalmente como até o Roberto Macedo falou, né, essa parte de investimento caiu muito, né? Teve uma diferença, caiu 3,3%, inclusive com a construção civil retraindo 2,5% no quarto trimestre com relação ao terceiro. Quando começa 2020, os sinais também não foram bons. Vamos lembrar que a questão da reforma administrativa, que, na nossa opinião, é fundamental para começar a botar as contas em ordem, para ajudar esse ajuste fiscal que é necessário, o próprio presidente se manifestou dizendo que para que tanta pressa? Acho que todos lembram daquela frase, né? Para que tanta pressa? E isso já jogou um pouquinho de água fria na expectativa de andamento de 2020. Então, 2020 já não seria um ano tão bom quanto se podia imaginar, na nossa opinião, né, em 2019. Tudo bem, quando isso foi caminhando, os sinais aí de desarranjo, inclusive, e a gente, quando fala de economia, tem que falar de política, não tem como não falar, né, obviamente, os sinais de desarranjo e de desencontros, né, entre os poderes, né? Falta uma sintonia muito grande entre executivo, legislativo, judiciário, quer dizer, na parte horizontal, e falta também na parte vertical, né? Começou a haver um desencontro entre ministérios e a presidência, entre diretrizes econômicos e o que a presidência julgava mais adequado, e isso, todo esse quadro dificulta a confiança na economia e reduz a atratividade de investimento, né? Como foi dito, né, quer dizer, mesmo que esse ano existe essa expectativa em torno de um decréscimo do PIB de 4,5%, e se a gente olhar para o ano que vem, em torno de 3%, talvez 3,5% de crescimento, não recupera, como o Roberto Macedo falou, evidentemente, mas e tem um fator adicional que é esse carry-over, né, esse efeito que o ano de 2020, nessa base muito baixa, provoca no ano de 2021, principalmente agora no finalzinho, que realmente o crescimento real é uma coisa medíocre. Nós estamos nesse crescimento muito abaixo do que a gente precisaria ter, né? Isso provocou nas contas públicas todos esses fatores em 2020, um desarranjo muito grande, né? Vamos lembrar aquele déficit primário, né? O resultado primário que deveria ser superavitário, positivo para se pagar juros e tal, e reduzindo dívida, ele vem sendo negativo, mas esse ano tinha uma autorização dele ser negativo em 134 bilhões, com uma expectativa de chegar em 115, talvez, bilhões, nós vamos ter um resultado primário negativo de 800 bilhões, né? Perda de arrecadação, ajustes que foram feitos e subsídios, injeção para combate à pandemia. Então, nós temos um déficit primário de 800 bilhões. Só para lembrar o que representa isso, se a gente observar todo o sacrifício, brigas e discussões que foram feitas e travadas para a gente aprovar a reforma da Previdência, os 10 anos de economia, que se imagina 10 anos, ao longo de 10 anos, essa economia com a Previdência vai resultar em algo entre 800 e 850 bilhões. Nós estamos gastando 800 bilhões a mais do que arrecada só no ano de 2020, né? Só para se ter uma ideia desse impacto, né? Então, a dívida está batendo aí 100% ou próximo disso do PIB, né? Que vira um problemaço, né? Uma dívida que está sendo, inclusive, encurtada. A nossa dívida pública ela tem prazos mais curtos, né? Com prêmios mais altos pela essa falta de confiança no governo.
E isso provoca um impacto grande, inclusive, de como as empresas estão reagindo. Lembrando que essa crise de saúde não é uma crise externa, não é uma crise de base econômica, muito menos uma crise política, né? É uma crise que muda hábitos e costumes da população. Isso tem impacto grande na economia e como as empresas vão se comportar. As empresas que começaram em 2020 com um caixa mais sofrido tiveram mais dificuldades, né, como crédito e tudo mais, tiveram muito mais dificuldades de passar esse ano, né? Eu até em respeito ao tempo aqui, que eu tenho mais 2, 3 minutinhos, né, queria só ressaltar que, nesse ponto, as empresas estão se reorganizando, uma incerteza muito grande. Quando há incerteza, não há investimento, né? O cenário político não é nada bom, nunca foi muito bom, né? Vamos lembrar aí dos últimos 8 presidentes da República, tirando o atual, só 4 cumpriram os mandatos integralmente, né? Por diversas razões. Então, turbulência política, a gente está acostumado aí, até com certa frequência, de ter uma turbulência muito grande. 2022 tem eleição de novo para governadores, para o Congresso, para presidente. Então, já se imagina uma turbulência em 22. 21 entra sem a perspectiva de reformas, né? Sem a PEC emergencial, que deveria ser votada e implementada para ter economia. Então, uma parte fiscal que não é muito boa, uma turbulência política. Isso faz com que as empresas exijam prêmios e paybacks mais curtos. O retorno sobre o investimento tem que ser mais curto. E também, sem nenhum juízo de valor, o Brasil, quem é mais antigo lembra disso, né? Quer dizer, se fazia planos com paybacks, retornos mais curtos, a incerteza era muito grande. Até no período ali do final do primeiro governo Lula e começo do segundo, se fazia um planejamento mais extenso, porque isso era permitido, com exceção de grandes grupos multinacionais com outra visão e tudo mais. Isso, agora, ele se retrai e se busca retornos mais rápidos, com muito mais incerteza, né? Então, para ficar aqui dentro dos meus 12 minutos, essas foram as minhas primeiras considerações aí. Ive, obrigado. Muito bom, Andreu, super obrigado. Tivemos aqui um panorama geral, o professor Simão falando um pouco mais dos impactos da Covid, o panorama internacional, o professor Roberto Macedo destrinchando um pouco mais os números, os cenários e perspectivas também, e o Andreu arrematou, dando a consistência de todo o contexto macroeconômico que nós estamos envolvidos e com os quais agora nos permitem fazer algumas leituras e considerações. Até que as perguntas novas cheguem, eu gostaria de pedir para que o nosso mediador comum aqui conosco, o Mircea, pudesse também já fazer uma pergunta, na sequência eu faço outra pergunta, e aí a gente começa a ler as perguntas que estão sendo já passadas aqui pelo nosso presidente Marcelo de Pascoal. Então, por favor, Mircea, a pergunta que você queira ou dirigir a um dos painelistas ou a todos, sendo perguntas objetivas e respostas idem. Por favor, Mircea. Parabéns a todos os conferencistas, foi excelente. A minha pergunta é bem simples. É ao professor Roberto e ao professor Simão. O que eles acham da independência do Banco Central do Brasil? Posso falar? Sim. Bem, eu já fui até economista do Banco Central, que eu tinha passado pelo Banco do Brasil, depois abriram aí o Banco Central, eu fui trabalhar no Banco Central. Eu, em tese, eu sou a favor da independência, certo? Mas é preciso ter muitas cautelas, porque o Banco Central, aqui no Brasil, o sistema financeiro, ele é uma espécie de um oligopólio de uns 5, 6 bancos, né? Então, eles são muito poderosos. E há o risco de direções do Banco Central serem cooptados pelos interesses do sistema financeiro, certo? Tem que ter um policiamento muito forte em cima disso. E devia também liberar o Banco Central
para uma política que eu venho defendendo há algum tempo, mas com a Covid aí não pode ser aplicada, que ele tivesse mais liberdade para cuidar da parte aí do crescimento econômico, do emprego. Eu me refiro àquilo que chama, nos Estados Unidos, de quantitative easing, né? Que o Banco Central é um relaxamento, afrouxamento monetário, em que ele passa a ter a competência para comprar títulos públicos e privados para regular a liquidez do mercado, certo? Aí ele poderia, por exemplo, comprar hipotecas, como o governo americano fez isso com bilhões de dólares, né? E aí você financiar, comprava os ativos da Caixa Econômica, e a Caixa Econômica teria mais dinheiro para financiar. Então, é uma dessas medidas provisórias aí, que não, reforma, né? Emenda condicional que tiver aí, eles deram esse poder ao Banco Central, mas só durante a crise da Covid, né? Eu acho que isso tem sido aplicado nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, na Inglaterra, em países em desenvolvimento. Então, eu temo que o Banco Central fique travado para fazer essas coisas. E, como eu disse, é preciso fazer um esforço aí para evitar esse oligopólio que tem aí no sistema financeiro e policiar muito o novo Banco Central, se ele ficar independente, para que não sucumba aos interesses desse sistema. Professor Simão. Obrigado, Lívio. Óbvio, eu concordo com o Roberto. A independência do Banco Central ela é fundamental. E deixa eu, embora sendo objetivo, eu quero estender um pouquinho mais para falar um pouquinho por que o Banco Central, hoje, ele tem um escopo de atuação tão restrito. Isso ainda é resquício da hiperinflação, das grandes inflações, e quando chegou a Constituição de 88, criou-se uma regulação policialesca em cima do Banco Central para evitar uma coisa, que o Banco Central emitisse dinheiro para financiar o Tesouro e voltasse à inflação. Então, o Banco Central brasileiro ele é um bicho muito peculiar, porque não só pela Constituição, como também pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ele virou subalterno do subalterno do subalterno. Tá? Então, ele não pode fazer sem nada pela Constituição, ele não pode fazer nada por causa do Congresso, ele não pode fazer nada sem autorização do Ministério da Economia, né? E tem uma regulamentação em cima dele de tal ordem que é um mamute paralisado. Então, o que teve que acontecer? Quando estourou a pandemia, criou-se poderes excepcionais por 9 meses no orçamento de guerra que ele pode comprar títulos públicos, porque ele está proibido, que é uma coisa trivial, ao que o Roberto está chamando a atenção do quantitative easing, do afrouxamento monetário, é isso daí. E óbvio que ampliar o escopo de atuação e não pensar só em inflação, porque o Brasil, de 44 em diante, teve a maior inflação do mundo de 4,5 quatrilhões de %, né? Então, a gente ainda tem no DNA um resquício da grande inflação e tem medo que o Banco Central seja capturado não pelo sistema financeiro. Esse eu não tenho medo, não. Eu tenho medo é que ele seja capturado pelo Tesouro e dizer o seguinte: compra o meu título diretamente e me dá, roda a maquininha aí, porque o Banco Central tem um privilégio. É o único que tem uma impressora colorida, que pode emitir dinheiro. A gente pode emitir também, mas vai preso. É estelionato. Mas o Banco Central pode. Tá? Então, tem ainda esse... Se você olhar no DNA do brasileiro, fizer o exame, está lá a inflação. Por que o brasileiro poupa pouco? Porque ele tem medo, ele quer comprar agora, ele tem medo que a inflação vai comer o patrimônio dele. Então, tudo isso ainda tem uma inércia da grande inflação. A gente tem que se libertar disso. Um dos ingredientes é o Banco Central, só que o Banco Central sozinho, aí eu volto a concordar com o Roberto, ele não resolve o problema porque ele depende do Tesouro. Se o Tesouro quiser se endividar desbragadamente, como está acontecendo hoje, e vem a voz oficial, não precisa ir com tanta pressa, senão o déficit primário de 12% do PIB não é nada, tá certo? Bom, aí nós corremos o risco dessa inflação que é episódica
se transformar numa inflação mais definitiva, o Banco Central tiver que subir juros, aborta tudo que pode vir de bom em 2021. Fico por aqui. Muito bom, professor. Agora eu vou fazer uma pergunta rápida para o Andrew. Andrew, por obséquio, você citou a questão do déficit público e eu queria que você avaliasse o seguinte: é possível, você acha que é previsível que o nosso ministro da Economia use as reservas que o Brasil tem já para o ano de 2021? E a questão dos investimentos internacionais, com esse macromodelo econômico que o Brasil está vivenciando agora, há perspectivas de que tenhamos investimentos internacionais do Brasil para 2021? Bom, primeiro falar a questão das reservas, essa é uma discussão, né? Porque existe uma corrente que apoia o uso das reservas, né, para abatimento da dívida, principalmente, e uma corrente que é contrária a isso. Esse governo, por princípio, já tinha adotado é o uso daqueles fundos, né? Existem os fundos constitucionais e os infraconstitucionais, que somam aí aproximadamente 200 bilhões e que poderiam ser unificados, né? Só para todo mundo entender, existem fundos com destinação específica que eles estão segmentados e não foram utilizados e essa reserva estaria ali disponível. Então, esse foi objeto de uma das PECs que foram mandadas, né? O governo mandou a PEC emergencial, mandou a PEC da distribuição, da repartição entre União, Estados e municípios e mandou uma PEC exatamente para essa questão dos fundos, para poder usar que não foi aprovado. Então, essa é a linha que foi adotada e que, na minha opinião, seria bastante interessante que pudesse ser unificada e utilizada, porque ela está, seja de que forma for o uso, né? Porque ela está parada e não vai, com as suas destinações, acabando sendo usada. É aquela segmentação que tem no governo, mas não conseguiu fazer. Com relação a parte de investimentos, aí, quando há uma crise mundial, é natural que as empresas e fundos, etc., se resguardem mais, né? Então, elas privilegiam caixa, no caso das empresas, então, concentram isso nas matrizes, onde tem unidades mais importantes produtivas, e reduzem os seus investimentos em outras outros países, outras localizações um pouco mais periféricas na ótica dessas empresas. E os fundos também se retraem e procuram portos mais seguros, né? O problema que tem no Brasil não é a questão só de bater 100% aí do endividamento com relação ao PIB, né? Não é. É uma questão também de confiança do que vai fazer dali para frente. Todos os países aumentaram, né? Você ter uma dívida PIB maior, e eu estou falando de emergentes, não vamos comparar com os Estados Unidos e outros países, né, que, enfim, que é bem superior, mas se a gente olhar países semelhantes ao nosso, Chile, com 28% antes da pandemia, né, com essa relação de 28%, México e etc., você vê que a gente está um pouco deslocado nesse parâmetro que a gente tinha de 75, estava tentando diminuir, e agora sobe para 100. Né? Tem só um ponto aí que eu queria destacar, que é a questão do que esse PIB também não caiu tanto esse ano e ajuda também a sustentar um pouquinho da arrecadação do governo, que foi o auxílio emergencial. Isso ajudou muito. O auxílio emergencial deu uma ajuda na economia muito maior do que se podia imaginar no primeiro momento, né? E a descontinuação desse auxílio é que pode gerar um impacto que vai ter um reflexo talvez mais profundo em 21. Muito bem. Então, muito bom, Andrew. Nós vamos começar agora as perguntas dos participantes e eu já vou apontar as perguntas para o respectivo painelista. Então, essa pergunta vai para o Roberto Macedo. Professor Roberto, a captação de financiamento ao governo levará a um grande aumento da inflação? Há risco da volta da hiperinflação? Quem pergunta é o Luiz Meyer, que é o presidente do Instituto Cordial. Olha, se você perder o controle aí do endividamento, vai ter uma dificuldade cada vez maior de você colocar títulos públicos no mercado. E você tem a rolagem da dívida que atinge volumes imensos, né? Vai ter, inclusive, uma grande rolagem no início do ano. O mercado já já desconfia disso, tanto que ele está
reivindicando e conseguindo juros maiores nos títulos de prazo maior, certo? Ele cobra mais. Então, tem gente que acha que o governo paga a Selic, paga coisa nenhuma. Tem taxas aí até acima de 5% que estão pagando aí para conseguir dinheiro. Ora, no limite, o mercado fala, não quero saber demais, e corre aí para outros ativos, né? E aí você, o Banco Central, acaba tendo que financiar o governo, forçosamente, certo? E aí joga dinheiro na praça, vem uma bela da inflação. Não sei se vai chegar a uma hiperinflação, mas vai gerar uma incerteza geral, o câmbio sobe também, prejudica a inflação. Realmente um desastre se você evitar a qualquer custo. Eu sou muito a favor da questão do ajuste fiscal, mas eu não sou daqueles que acham que o governo tem que fazer nada. Eu acho que ele tem que fazer investimentos, em particular em infraestrutura, seja física ou mesmo educacional e de saúde. E aí ele precisa de apertar as outras despesas, que tem muito desperdício aí, exageros, como no caso de remunerações do setor público, que ele podia dar um jeito de dar um ajuste nisso para ter mais dinheiro para investimento. Eu não sou contra isso, não, e aqui nós temos casos muito específicos aí de sucesso de investimento do governo, o negócio da Embrapa, da Embraer, sabe fazer coisas quando consegue aí uma administração realmente eficiente para tocar. Muito bom, professor Roberto Macedo. Próxima pergunta vai ser dirigida ao professor Simão. Por favor, professor Simão. Ela é do Luiz Eduardo Chueri. A pergunta é, na sua opinião, a partir dos fundamentos da economia, qual deveria ser o câmbio hoje? Olha, essa é a tipo da pergunta que não tem resposta. Tá? E tem uma frase muito famosa de um ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, se atribui a ele isso, o Alan Greenspan, que ele diz o seguinte, que ele dizia, né, quando era presidente do Banco Central, que Deus criou a taxa de câmbio para humilhar os economistas. Tá? Então, eu me sinto humilhado, né? E não existe a taxa de câmbio de equilíbrio, particularmente quando se tem uma movimentação tão grande de capital e uma grande volatilidade. Então, é muito difícil cravar um número. Tem modelos matemáticos, econométricos para fazer isso, mas tem um outro grande economista de Harvard, o Kenneth Rogoff, ele já tem um clássico que ele escreveu na literatura sobre taxa de câmbio, e isso foi escrito em 1980. Esse cara é um cara interessante, porque ele é economista, matemático e enxadrezista. Ele é grande mestre de xadrez também. Teve uma época que ele abandonou a profissão, ficou 3 anos disputando torneios até virar grande mestre. Então, ele, além de tudo, ele é grande mestre dos poucos que existem no mundo. Então, é uma mente privilegiada, né? E ele tem um trabalho clássico que não foi revertido até hoje. Tá? Ele tentou explicar o que determina a taxa de câmbio. E a conclusão que ele chegou, empiricamente, é que a taxa de câmbio, no curto prazo, é um passeio aleatório. Tá? Então, para o Dr. Chueri, Robert Chueri, tá? Então, o que explica a taxa de hoje é de ontem. Mais do que isso, eu não tenho o que falar. Posso fazer uma breve observação? Hein, Líbio? É o seguinte, eu me lembro aí da pergunta aí do Chueri, ele no final parece, que eu vi aqui no chat, ele queria saber se a taxa de câmbio pode cair ou subir e tudo. Inclusive, você escreveu com os nossos colegas lá da USP um artigo recente no Valor. Né? Eu acho que... Saiu hoje, de câmbio. Saiu hoje. A taxa de câmbio, ela deu uma deslanchada aí, por razões ligadas aí recentemente à conjuntura econômica e política, mas eu acho que ela não deve fazer um esforço de você valorizar o real, quer dizer, reduzindo a taxa de câmbio, porque você passou vários anos aí com o real sobrevalorizado, e isso teve um impacto muito grande na indústria, sabe?
Ela está hoje 5,30 e tantos, segundo a última cotação que eu vi. Eu acho que pode até cair um pouco por causa desse aumento recente aí, mas até 4,5, R$ 4 por dólar, R$ 4,5 por dólar seria uma taxa razoável. Abaixo disso, eu acho que poderia ser prejudicial à economia brasileira. Muito bom, muito bom. André, a pergunta é para você agora. Ela Quem, vem do Salvador Strazeri. Para mim? Não, para o Andrew. 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 Você está repartindo aí, muito bem. Estou vendo aqui as perguntas que estão chegando. Andrew, na próxima semana teremos votação de várias leis que estavam paradas em virtude das eleições municipais. Qual a sua expectativa de mudanças na economia através destas votações? Eu acho que, na realidade, nós não vamos ter grandes avanços daqui até janeiro do ano que vem no Congresso, né? Só para ter uma ideia, o orçamento do ano que vem não vai ser votado esse ano, nem sequer foi instituída a comissão de orçamento para se votar o orçamento para o ano que vem, né? Eu acho que não tem espaço hoje político no Congresso para se estabelecer qualquer votação significativa. Eu não vejo assim nenhum avanço, infelizmente, né, daqui até o final do ano. Acho que vai ficar tudo mais para o ano que vem mesmo. E mais uma vez, né, Andrew e Roberto e Simão, a política influenciando demais na economia, as grandes reformas deixando de serem votadas, né? E com isso a gente tem esses impactos claros para o futuro do país. Tenho agora uma pergunta que vai para os três painelistas e considerando a mesma ordem, em primeiro lugar para o Roberto Macedo, segundo para o Simão e terceiro para o Andrew. A pergunta é do Mário Ernesto Humberg. Tivemos a aprovação do novo marco do saneamento e os investimentos já foram iniciados. Estamos com possibilidade de votação do novo marco do gás e da adoção do sistema de autorização para ferrovias. E estamos vendo investimentos em portos e rodovias. Que impacto acreditam que a infraestrutura poderia trazer para o crescimento do país? Então, Roberto em primeiro, depois o Simão e o André complementa. Bem, eu já adiantei aí, quando eu falei do Juscelino, e depois também, que eu acho que uma das coisas que deviam ser privilegiadas aí no projeto e estratégia de plano para o país seria a questão dos investimentos em infraestrutura, certo? O país é muito carente disso e é uma coisa que você pode fazer de uma forma mais centralizada. O governo poderia já começar privatizando as coisas de infraestrutura que ele tem. E eu entendo que há um capital internacional à espreita disso e deveríamos procurar muito a China, porque ela é muito boa para fazer infraestrutura, como já demonstrou lá, fazer trens e prédios e aquelas coisas que eles fazem difícil numa semana. Então, eu sou muito a favor do investimento em infraestrutura. Essas coisas que você mencionou, de marco saneamento, gás, ferrovias e tudo, são bons sinais, mas ainda muito pequenos, né, relativamente às necessidades que você tem de investir. Você viu lá aquele gráfico de investimento público. E devia fazer também muitas parcerias público-privadas, né? Eu conversei com o técnico da Fiocruz, eles têm lá um programa de trabalho que necessariamente envolve empresas privadas, sabe? E a coisa segue muito bem. Então, ou faz PPPs, como a gente chama, parcerias público-privadas, ou faz concessões, ou faz também privatizações, mas tem que focar muito na infraestrutura, porque eu acho que esse é um dos caminhos mais importantes e mais viáveis aí no contexto de financiamento. Bom, eu vou... Lívia, posso falar, né? Claro que o investimento é o motor do crescimento. Então, todas essas medidas, elas são muito bem-vindas, só que, por enquanto, elas são poucas. Como nós
paramos de investir numa proporção muito grande a partir dos anos 70, o Brasil acabou ficando para trás com infraestrutura. E o Brasil, em função de decisões políticas, que o Lívio vira e mexe, chama a atenção da importância dos fatores políticos, nós criamos um viés na infraestrutura rodoviário, e não um país continental tem que ter ferroviário, né, marítimo, né, fluvial, e não depender de caminhão. Tá? Então, essa é uma distorção brutal no nosso modelo, e eu quero só dar um exemplo para ver chamar a atenção do desafio do crescimento. O crescimento, gente, é investimento. Tá? Okay? Não tem outra explicação. Só tem que investir em 3 coisas. Tá? Infraestrutura. Okay? Pessoas. Bom, tá bom. Mas o que é pessoas? Está muito vago, né? Não, não está. É educação, é saneamento, é saúde. É isso que está sendo discutido agora, mudando o marco nessas áreas. E isso é para soltar foguete mesmo. Isso é uma enorme modernização. Né? E tem que investir em tecnologia. O Roberto já chamou a atenção disso daí antes. Em alguns segmentos onde a gente foi muito bem sucedido e o governo teve um papel decisivo, líder disso, a criação da Embrapa explica uma parte importante do sucesso do nosso agronegócio. Tá? Então, é óbvio que tecnologia é importante. Não vamos reinventar a roda? Claro que não. Tá? Coisa que já está disponível lá, não vamos tentar fazer uma roda quadrada aqui no Brasil. Mas eu só quero, para finalizar, dar uma ideia para vocês de como a gente ficou para trás num país que é um continente, tá certo? É o 5º e maior em extensão no planeta, né? Enquanto, desde que D. João VI chegou aqui no Brasil até hoje, conseguiu-se construir 25 mil quilômetros de ferrovia, a China faz isso por ano. Tá? Então, a colaboração com o capital, o expertise internacional e mais o nosso, pode mudar o nosso futuro, sim. E isso está dentro daquilo que eu estou chamando da estratégia de crescimento. Com relação à taxa de câmbio, tá? É óbvio que uma taxa de câmbio mais depreciada é interessante. Só que tem o seguinte, é muito difícil controlar o câmbio. Nem a China consegue controlar o câmbio. E se tem um país autoritário no mundo é a China, e a moeda chinesa está ficando cada vez mais forte, e quem viajou para o exterior nos últimos anos, antes da Covid, em qualquer museu, em qualquer lugar, o que você começou a bater com o chinês, que ficou rico em dólar, porque o renminbi ficou muito apreciado. Muito bom, professor. Andrew, complemente, por favor. Eu concordo aí com o posicionamento aí do Simão e do Roberto, né? Realmente os investimentos são importantes e nessa parte do governo investir, foi citada em Embrapa e outras coisas, quando o governo quer fazer direito, acaba fazendo, né? Queria dar os parabéns para a Receita Federal, por exemplo, que fez um programa de computador aí para declaração de imposto de renda, que funciona em tudo quanto é equipamento, celular, sistema operacional antigo, novo, não dá pau, né? Não dá problema nenhum, e todo mundo consegue fazer. Digamos assim, é um marco interessante da engenharia de sistemas nacional, por exemplo, fazer isso. Mas é muito difícil articular isso pelo governo, né? O governo provê investimentos, até o Roberto Macedo citou isso, e é verdade, né? Ele consome, ele gasta, ele não investe, né? Ele virou uma máquina que se autoalimenta no seu gasto dia a dia e não consegue investir. Pelas dificuldades políticas todas, né? Outro dia eu dei uma entrevista que a jornalista perguntou se o senhor fosse ministro, qual a primeira atitude que o senhor tomaria? E eu disse que eu tomaria um Tilenol. Era a primeira coisa que eu tomaria, porque deve ser uma coisa assim, né? O Roberto esteve lá no governo, né? Sabe a dificuldade, todos passaram, sabe a dificuldade como é tocar uma coisa assim. Agora, respondendo do ponto de vista empresarial, o marco saneamento prova que a importância de você ter uma pacificação política, vamos dizer assim.
sabe lá o que é negociar com cada prefeitura, cada executivo, cada prefeito, cada câmara, os investimentos na parte de saneamento. O saneamento era assim, ainda é, de certa forma. Então, a gente precisa evoluir nisso para dar tranquilidade ao investidor. O investidor, se ele tem um risco menor, ele pode precificar e se interessar pelo investimento. Se esse risco for sequer quantificado, né, aí vira incerteza, não investe. Por que o setor elétrico atrai tanto? Porque ele é muito regulado. Né? Então, nós vemos a segunda maior geradora do país, e geradora privada, é a CTG, chinesa. Os chineses compraram a EDP e estão aqui no Brasil. Os chineses compraram a CPFL. Né? E isso, para citar alguns dos investimentos que os chineses fizeram, além das distribuidoras, as linhas de transmissão, isso só chineses. A gente tem que lembrar também que nós temos aí a Engie operando aqui, a grande europeia, nós temos a Enel, a maior distribuidora do mundo, operando aqui fortemente. Então, setores que são um pouco mais regulados, são mais claros os investimentos e como isso pode retornar, isso atrai investimento. O Brasil, ele, só para dar um contraponto aqui na esperança, porque a gente fala tanta coisa negativa, mas a gente tem que entender o seguinte: o Brasil, pelo que representa, o Brasil ele é o mais ocidental dos BRIC. Ele é o mais ocidental em termos de costume, filosofia, diretrizes econômicas e tal. Então, isso é atraente. Ele tem uma população com uma perspectiva de consumo extremamente importante, 210 milhões de habitantes, é interessante. E tudo que se tem que fazer aqui de infraestrutura, tudo, que é uma quantidade enorme de investimento, atrai. Né? O Brasil não pode ficar fora de nenhum plano de grandes multinacionais ou grandes investidores no mundo. Ele não pode ficar fora. Ele pode diminuir em determinado momento, ele pode ser pouco atrativo pelas circunstâncias, mas ele, no médio e longo prazo, ele sim consta de todos os investimentos que alguém vai fazer aqui no Brasil. O que nós precisamos achar não só o caminho econômico, né, de equilibrar a conta pública e tudo mais, isso foi citado tanto pelo Simão quanto pelo Roberto, essa questão de não basta a política monetária, a área fiscal tem que ajudar e ajudar muito, o governo tem que ser mais eficiente, o governo devolve muito pouco pelo que se paga para ele. Né? Então, se ele devolve pouco, ele tira o que a sociedade, através das pessoas, das famílias, dos consumidores e das empresas, poderiam proporcionar como crescimento e prosperidade. Então, ele retira, né, e entrega muito pouco. Além disso, nós vamos ter paz política, nós temos que ter algum alinhamento que permita a gente seguir adiante. Né? Muito bom. A pergunta agora é do Roberto Souza, e vai para os três também, papum, hein? Essa pergunta, porque depois desse tomate Lenol, provavelmente todos os prefeitos eleitos no Brasil hoje também terão que tomar, porque a hora que olhar o caixa, o negócio não vai ser fácil. A pergunta é do Roberto Souza, para cada um, primeiro Macedo, segundo Simão, terceiro Andrew, complementando. Que influência vocês acham que terá na economia a eleição municipal deste ano? Roberto Macedo. Bem, eu acho que essa eleição ela teve um efeito importante, porque ela desarmou um pouco aí a força do Bolsonaro, certo? Então, quem sabe ele vai empreender um pouco com isso e não ser tão alheio aí aos problemas nacionais como ele veio fazendo até agora, certo? Mas, em contrapartida, muitos desses candidatos a prefeito andaram se exagerando aí nas suas promessas. Né? Vários deles andaram propondo renda mínima para a população, esses programas como se fosse aí o auxílio emergencial. Eles não têm dinheiro para isso, não é papel para o governo municipal. Sabe? Esses programas de auxílio emergencial têm que ser nacionais, porque se você, por exemplo, faz aqui em Guarulhos um programa de renda para a população e São Paulo não faz, muita gente vai mudar para Guarulhos ou arranjar um atestado aí para conseguir o dinheiro da prefeitura de lá, certo? E eu acho que a prefeitura tem que cuidar de serviços aí à população, certo? Cuidar das vias urbanas, iluminação, escolas aí para a população, em particular de baixa renda. Eu defendo muito o ensino profissionalizante para os jovens e coisas do tipo, e não ficar fazendo essas coisas que não são de competência delas. Né? Mas eu acho que o grande efeito da eleição, e que eu espero que aconteça, é a moderação do Bolsonaro aí, não só isso causado não só pela eleição, como pela eleição do Biden nos Estados Unidos, né? Que o
o Bolsonaro perdeu o grande ídolo dele lá fora, e ele vai ter que se enfrentar com uma pessoa totalmente diferente, né, do Partido Democrata. Então, também vai ter que se moderar, senão ele vai apanhar muito também nas suas relações externas. Posso falar, Lívio? Ok. Eu acho que a eleição municipal deve ser visto como um filme em andamento. Tá? O The End, o final é em 2022. Então, o que se jogou aqui é uma cartada intermediária, né, do jogo político nacional e também, óbvio, o estadual e o municipal, está todo mundo, né, envolvido até o pescoço. Né? Tem a influência externa, porque está havendo uma mudança, particularmente em função do que aconteceu nos Estados Unidos, já que o nosso governo federal tinha uma identidade, ou achava que tinha uma identidade muito forte com o Trump, né? E, óbvio, isso não vai alterar o Bolsonaro é refratário à realidade. Tá? Se a realidade incomoda, que se dane a realidade, eu vou ficar com a minha ilusão. Tá? Então, eu acho que isso não muda o comportamento do governo, isso é um desastre para o país, tá? Na medida que nós temos tantos desafios, como foi discutido hoje aqui, tá? E não existe uma cooperação mínima entre as várias esferas de governo, tá? E todo mundo sabe, tá? Uma péssima coordenação é melhor que a melhor briga. E a gente está querendo brigar. E briga, sai todo mundo com um galo na testa, machucado, esparadrapo, e assim sucessivamente. Muito bom. André, por favor. Vamos lá. O Bolsonaro, ele foi eleito, na idade, sem partido. Ele já passou por 8 partidos na história política dele, né? Na vida política dele. Então, ele já trocou muito de partido. Vamos lembrar que ele saiu agora do partido pelo qual foi eleito e tentou montar o Aliança, né? Um novo partido que não conseguiu implementar, né? Está sem partido. Então, ele, acreditando nisso, ele acreditava e abandonou o PSL, então ele ficou ausente nessas eleições municipais, né? Ele, com raras exceções ou alguma manifestação, ele não foi muito presente nessas eleições. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que os eleitores eles mostraram que serem um pouquinho mais conservadores nessa hora, né? Ao contrário da eleição para a presidência, enfim, Congresso há 2 anos atrás, eles foram muito mais conservadores, até pelo medo dessa questão presente da pandemia e tudo mais, das consequências, eles foram um pouquinho mais conservadores. Então, isso abre, dependendo de como sair essa eleição agora municipal, dessas perspectivas para o ano que vem. Se a gente vai ter ou não uma antecipação de 22, em termos eleitorais, né, para 21, o que seria muito ruim, porque isso, toda vez que tem uma turbulência, emperra um pouquinho mais o desempenho econômico, investimentos e confiança no país, e etc. Né? Então, é esse o efeito que a gente vai ver agora como resultado dessas eleições municipais. Muito bom. Chegamos já no nosso momento final. Nós já registramos aqui inúmeras perguntas, professor Roberto, professor Simão e André. Nossa equipe aqui vai enviar para vocês, tomar a liberdade de enviar essas perguntas para, vendo a oportunidade de vocês responderem para os respectivos questionamentos, para que todos possam aí diminuir um pouco suas ansiedades e expectativas sobre as perspectivas da economia para 2021. Eu queria pedir agora para que o nosso mediador também, o Mirched, usasse a palavra para fazer as suas considerações finais. Por favor, Mirched. Muito bem, obrigado, Lívio. Realmente foi um debate de alto
nível e que nos trouxe um pouco a realidade dos fatos. É evidente que, como disse, não há uma unanimidade em tudo, mas sabemos que a economia nos prega sempre uma peça. Enfim, eu gostaria de agradecer aos três palestrantes, realmente alto nível, o professor Simão, o professor Roberto, o Andrew, e a você, Lívio, que moderou adequadamente os debates. Muito obrigado. Obrigado, Mircea. Você é sempre colaborativo, esteve junto conosco nesse período. Quero também fazer minhas considerações finais, agradecer a pronta resposta do professor Roberto Macedo, do professor Simão, do Andrew, que entenderam a importância desse debate, o quanto nós poderíamos aqui ter a oportunidade de ouvi-los e, ao mesmo tempo, tirarmos juntos as conclusões sobre as perspectivas econômicas para o próximo ano e que 2021 vai acontecer mesmo, né? Nem a pandemia vai deixar de fazer com que a gente vire a folhinha e que entre em 2021 certos de que nós, sobreviventes desse momento tão intenso e diferenciado da civilização mundial, de toda a humanidade, nós estamos aqui, estamos presentes, estamos firmes, convivemos através do Rotary Club, uma oportunidade única de companheirismo, de trazermos outros amigos, de termos a oportunidade de vivenciarmos esse momento extremamente conteudista, gerador de importantes conhecimentos que obtivemos aqui com os três painelistas palestrantes dessa noite. Eu quero agradecer imensamente a vocês, agradecer ao Marcelo a oportunidade, ao nosso presidente, Marcelo de Pascoal, a oportunidade de termos coordenado junto com o Mircea este evento e dizer que nós não vamos parar aqui, né, Marcelo? A ideia é que o Rotary incentive esse debate, traga a sociedade para esse debate, que nos próximos anos teremos o segundo, o terceiro fórum e assim por diante. A governadoria do distrito está nos apoiando para isso, para que a gente possa trazer a todos os nossos companheiros, amigos, a oportunidade de debatermos temas tão importantes para os destinos do nosso país. Muito obrigado a todos e eu passo a palavra agora ao Roberto Souza, nosso cerimonial, para que dê continuidade ao nosso fórum. Muito obrigado a todos. Muito bem, obrigado. Obrigado pela sua participação, agradeço a todos. Nós tivemos aqui, em média, 70 participantes e nós ampliaremos, com certeza, esse debate e a divulgação de todo o conteúdo a partir de segunda-feira pelo YouTube e também pelo portal do Rotary Club de São Paulo. Se você ainda não colocou a sua identificação no chat, por favor, faça isso agora, coloque seu nome, o seu e-mail e o seu telefone celular. Se for de Rotary, também a sua identificação no Rotary, para facilitar depois a comunicação e o intercâmbio com o Rotary Club de São Paulo via presidente Marcelo de Pascoal e nossa diretoria. Eu devolvo a palavra para o Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza, obrigado, Lívio. Eu quero reforçar o agradecimento em nome do nosso clube, do Rotary Clube de São Paulo, a todos os rotarianos, amigos e amigas, os convidados e convidadas, né, por estarem presentes nesse encontro, nesse fórum. Agradeço também imensamente, de coração, aos painelistas, o Simão, o Andrew e o nosso companheiro Roberto Macedo, pela disponibilidade e pela excelente apresentação dos conteúdos aqui ministrados. Ao Mircea também, que foi um dos coordenadores aí junto com o Lívio. Obrigado por esse excelente trabalho.
Isso eu acredito que só vem a enriquecer ainda mais o nosso clube, engrandecendo a qualidade do evento. Então, mais uma vez, obrigado a todos e vamos marcar em breve mais um próximo evento, mais um fórum. Então, boa noite a todos e fiquem com Deus e tenham um bom descanso. Obrigado a todos. Obrigado, Roberto. Obrigado, professor Simão, professor André. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado. Prazer. Um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de Vamos repetir em 2021. Obrigado, Mirched, pelo apoio. Obrigado, Lívio. Parabéns a todos. Parabéns, Marcelo. Parabéns a todos. Obrigado, gente. Um abraço.